Pai do Senhor para os irmãos. Meu nome é Natan Viana. Irei ministrar a lição de número 12, de 21 de junho de 2020, a penúltima lição do segundo trimestre, que traz como título a conduta do crente em relação à família. Em outras palavras, nós iremos estudar o relacionamento da família cristã, especificamente cristã. Por que especificamente cristã? Porque a família cristã, ela deve ter um relacionamento comparado ao relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, isso só se dá no cristianismo. Só traz os princípios de Cristo, entre Cristo e a igreja, para dentro do relacionamento familiar, quem é cristão. Por isso é especificamente cristão. Fora do cristianismo, não há essa preocupação de trazer os princípios de Cristo para dentro do relacionamento familiar. Então, especificamente cristão. Nossa lição, como sempre, de costume, se divide em 3 pontos. O primeiro ponto trata da conduta do crente como marido. O segundo ponto, a conduta da crente como esposa. E o terceiro e último ponto, a conduta do crente como filho. Iremos ler agora o texto áureo e a verdade prática. O texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 5, verso 31. Diz assim: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. E a verdade prática é aquilo que nós devemos praticar. Já está dizendo, verdade prática, não é? Vou ler. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então, o casamento é monogâmico, é um homem e uma mulher. Porque no Antigo Testamento se permitia a bigamia, a poligamia. Em Êxodo 21, verso 9 e 10, nós vemos que a lei permitia. E heterossexual, ou seja, o sexo masculino com o sexo feminino. Nem o Velho Testamento, nem o Novo Testamento permitem a união ou o casamento homossexual. E indissolúvel. Por quê? Porque o Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo 24, verso 1 ao 4, permite a dissolução do casamento através da carta de divórcio. E a mulher que tinha a carta de divórcio, ela poderia contrair novo matrimônio. Mas Jesus deu um princípio desde a origem do casamento, dizendo que entre sóis foi feito Eva para Adão, só houve então a monogamia, tá? E sendo ele indissolúvel. Esse é o princípio do casamento cristão. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 5, versículos 21 ao 33. E depois o capítulo 6, do verso 1 ao 4. Irei ler então a leitura bíblica em classe. O verso 21 do capítulo 5. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela,
para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Capítulo 6, verso 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demoestação do Senhor. Antes de nós adentrarmos no comentário dos pontos da lição, nós gostaríamos de fazer 3 observações. 3. A primeira é a importância do Espírito Santo. A segunda é o temor de Deus. E a terceira é a submissão recíproca. Então, observe bem. Nós vamos destacar, antes de nós entrarmos, nós vamos levar esses 3 conceitos para dentro do nosso comentário, junto com o comentário da revista. Tá? Então, primeiro é a importância do Espírito Santo. O autor da revista, o texto bíblico começa no versículo 21 do capítulo 5 de Efésios. Mas eu queria citar 3 versículos antes, o verso 18, que vai dizer o seguinte: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Bem, nós estamos falando da família cristã. Então se pressupõe que o cristão tem o Espírito Santo, porque não existe cristianismo sem Espírito Santo, não existe pessoas salvas sem o Espírito Santo. Tá ok? Tá certo isso? Concorda comigo? Então, precisamos ser cheios do Espírito Santo para que haja harmonia no lar. E não precisa nem se embriagar com vinho. Basta não ter o Espírito Santo, que as contendas se manifestam no ambiente familiar. Ah, mas não tem contenda? Não tem entendimento, há desentendimento. Não há felicidade, não há harmonia no lar sem o Espírito Santo. Tá? Então precisa do Espírito Santo. Não existe cristianismo sem Espírito Santo. Se você retirar o Espírito Santo, se você consegue retirar o Espírito Santo da doutrina, da palavra de Deus escrita, você transforma a doutrina cristã num conjunto de regras secas, numa religião como outra qualquer, como o islamismo, o budismo, confucionismo, uma filosofia como outra qualquer, princípios éticos para se viver. Mas você não vai conseguir viver. Talvez o cristianismo sem o Espírito Santo seja a doutrina pior de se viver, a mais difícil de se viver. Por quê? Porque quando ela vai dizer assim que nós devemos levar a cruz, você não vai conseguir sem a ajuda do Espírito Santo. Quando ela vai dizer que nós devemos renunciar ao pecado, você não vai conseguir sem a ajuda do Espírito Santo. Você vai ficar tão desejoso por aquilo que está renunciando que você vai ser infeliz. Então, uma renúncia
Você renuncia, mas você é preenchido. A renúncia, na verdade, acontece uma troca. Essa que é a verdade. Você troca o pecado pela presença do Espírito Santo. Ao renunciar ao pecado, é doloroso, mas você sara, porque vem o bálsamo do Espírito. Então, sem o Espírito Santo, não dá. O sinal maior de que você não está cheio do Espírito Santo, que a sua família está sem viver o cristianismo, é quando há desarmonia no lar. Olha, tem alguma coisa errada aqui, vamos buscar o Senhor. A segunda coisa, eu disse que a primeira é o Espírito Santo, a segunda coisa é o temor de Deus. São semelhantes, é só didaticamente que se separam. O temor de Deus é o sensor de justiça da consciência. É formado pela palavra de Deus, pelo ensinamento cristão, que se forma a consciência do cristão. E isso produz o temor de Deus. Ele é que vai te acusar. Faça, não faça, porque você tem temor, porque você sabe que vai prestar contas de todos os seus atos diante do tribunal de Cristo. Todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Todo cristão irá prestar contas. Então ele tem que saber o que agrada ou não agrada a Deus. O cristão vai se manter casado porque ele tem temor de Deus. Ele tem o Espírito Santo e vive feliz. E dois, ele tem o temor de Deus. Ele não vai se separar por qualquer besteira. Ele vai procurar se ajustar, porque sabe que aquilo não agrada a Deus. Jesus disse, olha, no princípio foi feito o homem e a mulher, Adão e Eva. E Deus não se agrada da separação, de forma nem do divórcio e nem do repúdio. Deus não se agrada. Deus quer que o homem permaneçam juntos no casamento. Então, se essa é a vontade de Deus, e o divórcio não é vontade de Deus, as pessoas têm mania de dizer que tudo acontece pela vontade de Deus. Mas é claro que não é a vontade de Deus. O divórcio, tá? É contrário à vontade de Deus. Olha, você pode se divorciar? Pode. O Antigo Testamento permitiu o divórcio. Permitiu dar carta de divórcio. Permitiu. O cristianismo não é a lei. A lei era no Antigo Testamento. O Novo Testamento não tem lei. Jesus não veio proibir os crentes de se separar dando lei. Não, ele não deu lei. Jesus veio dar condições da pessoa se permanecer casada. Foi isso que Jesus veio fazer. Eu vim te dar condições de tu permaneceres casado. Tá? De vocês permanecerem, de nós permanecermos casados. Com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com o temor a Deus, ele veio dar condições da gente permanecer casado. Condições para viver o que foi ensinado na lição passada, a humildade dentro do casamento. Só conseguimos nos manter casados com uma coisa prática também, que é a terceira observação, a submissão recíproca, a obediência mútua, essa humildade para reconhecer que o outro está correto. Se o outro está certo, então eu devo me submeter àquilo que está certo. Tá? Então a submissão, o temor a Deus e o Espírito Santo. São essas três coisas que eu gostaria de pontuar para nós adentrarmos no comentário da revista, na conduta do marido, na conduta da mulher, da esposa e na conduta dos filhos. Nós vamos agora, então, adentrar no comentário dos pontos da lição, começando do ponto 1, que diz a conduta do crente como marido, e o subponto 1, o papel do marido como líder da família. Aí a gente tem a ideia de líder, como se fosse superior aos outros. E a ideia de liderança não é superioridade, tá? Não é superioridade. Então nós vamos primeiro assim conceituar essa ideia de cabeça, essa figura que traz para o marido, tirado do verso 23, chamando-o de cabeça da mulher. O que é que diz o verso? Diz assim, porque o marido é a cabeça da mulher. Veja, não está dizendo o cabeça. O cabeça. A ideia conceitual greco-romana é de que
cabeça, realmente, o cabeça é a autoridade, é a superior aos demais, é de superioridade. Dentro do cristianismo, não. Não é, o homem não é superior à mulher. Não é superior à mulher. Vai falar de função. Função de liderança. Vamos exemplificar para ficar melhor entendido. O primeiro pastor que a mulher deve ter é o marido. Se ela precisa de um aconselhamento pastoral, o primeiro pastor que ela deve procurar é o marido. Esse é o respeito, a consideração, o valor que ela tem. Se ela precisa de um protetor, ela não vai procurar primeiro o delegado. Ela vai procurar primeiro a proteção do marido. Se ela precisa de um professor, o primeiro professor que ela vai procurar para tirar uma dúvida é o marido. Então, primeiro, o marido. Função. Você pode olhar que o verso diz a cabeça e não o cabeça. A cabeça é um órgão do corpo. Tá? O corpo é constituído de cabeça, tronco e membros. Mão, pé, não é? Braço, pernas. Então, fala de harmonia. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja não existe sem cabeça. E Cristo só existe com a igreja. Só existe o Salvador se existem os salvos. Tá? Então, fala-se de harmonia. E aqui está a elevação do casamento dentro do cristianismo. Ele sai dos parâmetros seculares para ter um significado espiritual muito elevado. E o comportamento do marido deve ser assim pautado dentro dessa espiritualidade. Olha como o nível sobe. O nível de relacionamento, que nós vamos dizer que é o baixo nível, é o grego romano, é o judaico, em que o marido é senhor, realmente é superior à mulher. A mulher é um bem como outro qualquer do marido. A mulher exerce a função só de trabalho, de tarefas caseiras, tá? E o marido de mandar. E a mulher de obedecer o marido. O marido manda, a mulher obedece, a mulher é uma serva. Agora, vamos ver como o nível de relacionamento ficou muito elevado. Muito elevado. Por quê? Porque no verso 25 do capítulo 5, diz assim que o marido deve amar a mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora inverteu-se o papel. Inverteu-se, porque o marido agora passa a ser servo e se dá pela mulher completamente a ponto de dar a vida por ela. Veja, para eu entender de casamento cristão, eu preciso de entender de Cristo e igreja. Eu preciso ler a Bíblia, entender a Bíblia. E o que é que Cristo fez com a igreja, o que é que Cristo faz com a igreja. Eu tenho que entender o sentimento de Cristo pela igreja. E a Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, para ser um marido cristão, tem que ter o mesmo sentimento de Cristo, que se deu pela igreja. Eu vou pegar aqui alguns exemplos de Cristo que o marido deve ter. Primeiro, o marido deve ter o exemplo de servo. Jesus disse assim em Mateus 20, 28. Eu vim para servir, não para ser servido. Então esse é o exemplo de marido tirado de Cristo. Ele agora é um servo da esposa. Ele tratou a igreja como igual. Ele disse que a igreja, os discípulos, eram é da sua família. Meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. São meus irmãos, minha família. Então você tem que saber que agora é parte do seu corpo. É você mesmo. Né? É muito elevado. É você mesmo, faz parte do seu corpo. Ele disse, olha, eu não chamo mais servos. A esposa não é mais serva, é minha amiga. É minha amiga, minha companheira.
e ele deu a vida pela igreja. Então, esse conceito agora se eleva a um nível, a um patamar muito alto, que só se consegue viver pelo Espírito Santo, com a graça de Deus. Vamos então ao ponto 2, que vai tratar agora a conduta da crente como esposa. E o subponto 2, que fala o conceito de submissão cristã. Nós tratamos o conceito de cabeça, né, em relação ao homem. Vimos aí que o papel do homem em relação à mulher não é fácil. Não é fácil, é tanto que os fariseus disseram assim, não convém casar. Jesus disse, olha, a minha palavra não é para todo mundo, não. É para quem se converte, é para quem tem o Espírito Santo, passar a ser servo da esposa e dar a vida por ela, tratá-la com carinho e respeito. Se você não aprende e você não vive isso em relação à sua mulher, você perdeu foi o temor de Deus. Errar, a gente erra, mas o temor, a consciência acusa. Quem tem o temor de Deus acusa, tá? E o Espírito Santo, né, também vai falar no coração da pessoa. Agora, vamos então para a mulher, o conceito de submissão. O conceito de submissão, nós temos que pegar o verso de número 21, porque não é diferente, tá? O verso 21 vai dizer assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Falamos que o temor é o sensor de justiça da consciência. Então, no temor de Deus, nós devemos ser sujeitos, obedientes, mutuamente, uns aos outros. Acabou a hierarquia. Todos têm que ser sujeitos a mim, se rebaixam. E eu tenho que ser sujeito a todos, me rebaixei. Então, agora o nível... tá? Todo mundo é igual, não existe superior. Nos relacionamentos entre esposo e esposa, o marido é sujeito à esposa é sujeita ao marido. E os filhos também se sujeitam aos pais e os pais se sujeitam aos filhos. Em qual situação? Aquele que tiver com acerto, aquele que tiver com a vontade de Deus, a gente tem que se submeter ao que é certo e aquele que está com a vontade de Deus. Então, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. Mas veja bem, essa sujeição ao marido não é diferente da sujeição que nós acabamos de falar de uns aos outros. Todos devem se submeter a todos e a mulher se sujeita ao marido. Todos, a mulher está incluída no todo. A mulher se sujeita a seu marido. E o marido, nós acabamos de falar, se sujeita à sua mulher, serve a sua mulher. E a mulher não é diferente, se sujeita ao seu marido. Isso é cristianismo, tá? A palavra sujeição não aparece no verso 22. Não aparece. Porque isso aqui vem, essa figura, que é uma elipse, só vem ressaltar que a submissão da mulher não é diferente da submissão que todos estão sujeitos uns aos outros. Porque a palavra submissão, ela é retirada do verso 21 para ser inclusa no verso 22 de forma subentendida. Lloyd Jones diz que a palavra sujeitar-se, que se acha na versão King James americana e nas nossas versões da Almeida Revista e Corrigida, que traz assim, sujeitai-vos, na revista atualizada traz sejam submissas, e na tradução brasileira diz sejam sujeitas. Vós, mulheres, o versículo diz na revista e corrigida, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Mas, na verdade, no original, não consta a palavra sujeitai-vos. Era para se ler assim, tá? Na verdade, era para se ler assim, ó. Mulheres, vírgula, aos maridos, como ao Senhor. Sem a palavra sujeitai-vos. Mulheres aos maridos, como ao Senhor. E onde é que está aos maridos o quê? Sujeitai-vos, do verso 21. Tá? Então,
a gente entende que essa submissão não é diferente. Eu não sei por que o temor de não se sujeitar. O respeito que você tem que ter lá fora às autoridades, ou as considerações que você tem que dar às pessoas, é a mesma que você tem que dar ao marido. Só isso. Não há diferença. Não há diferença. É o respeito e a consideração. Existe aqui uma análise exegética do autor que eu vou ler. É muito importante. Essa questão da sujeição representa a essência dos ensinamentos de Paulo às esposas, pois se trata do foco central de exortação em Colossenses 3,18, que diz: vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Todas as passagens do Novo Testamento a esse respeito empregam o mesmo verbo, hipotasso. Paulo usa a voz média, a voz verbal média, em grego, para enfatizar o aspecto voluntário da sujeição das esposas. Então, essa voz verbal média no grego é uma voz como se fosse reflexiva. Voz reflexiva é como se fosse arrepender-se, por exemplo. Arrepender-se, ninguém se arrepende por você e ninguém força o seu arrependimento. O arrependimento tem que vir de você, de dentro. É você que se arrepende. Essa é uma ideia da sujeição. A sujeição vem da pessoa, é voluntária. Hipotasso denota sujeição no sentido de submeter-se voluntariamente em amor. Então a mulher não é obrigada a ser sujeita ao marido. Deus, Jesus, não vem obrigar a mulher a se sujeitar ao marido. O marido tem que ser um exemplo de obediência para a mulher obedecer. O marido tem que ser um exemplo de servo para a mulher servir. O marido tem que ser um exemplo de amor para a mulher amar. É nesse sentido. Então, nós vimos aqui que pelo exemplo do marido, de como o marido deve tratar a esposa, e de como a esposa deve tratar o marido, nós vemos aqui que o casamento cristão deve ser harmônico, amoroso e feliz. Esse é o padrão. É um nível muito alto de relacionamento, regulado pelo temor de Deus e dado pelas condições do Espírito Santo. O cristianismo não veio tornar o casamento pior do que era na lei, mas pelo contrário, veio tornar melhor. Melhor. Então, se a lei que era tão severa, a lei de Moisés era tão severa, mas mesmo assim permitiu o divórcio, como é que o cristianismo não vai dar chance nenhuma para o divórcio? Estando uma pessoa totalmente infeliz. Quer dizer que o cristianismo é uma lei pior do que a lei de Moisés? Não, não é isso. Pelo contrário. O cristianismo veio nos fazer felizes. Agora, o temor de Deus, que é o sensor de justiça e o critério, porque a gente busca fazer tudo dentro da vontade de Deus, a gente sabe que a gente não vai se separar por qualquer coisa. A gente vai buscar harmonia dentro do lar com o seu cônjuge. Não é? A gente só se separa no último recurso, quando não há mais jeito. Aí dá-se a carta de divórcio. Não há jeito, entendeu? De ter harmonia com a pessoa que não quer ser cheia do Espírito, que não quer viver a palavra de Deus, não quer, que não se arrepende, que não pede perdão, que não procura conserto, que trata mal, ou se pede perdão e não muda. Não muda, então não dá, tá? Isso aí, não existe isso. Você vê que existe uma diferença, o assunto não é divórcio, mas existe uma diferença quando Jesus diz carta de divórcio, pergunta e repúdio. Existe uma leve diferença, tá? Porque foi permitido dar carta de divórcio, mas em Malaquias 2,16 diz que Deus odeia o repúdio. O repúdio. Que o repúdio é... O homem só pode repudiar a mulher, se separar,
dando a ela a carta de divórcio. Mas existia um repúdio cultural sem carta de divórcio. Quando o marido casava e repudiava a primeira esposa, e colocava ela como uma empregada da casa e se casava com a mais nova, por exemplo. Aí aquela ia ficar só servindo, sabe? Sendo empregada, fazendo café, fazendo o almoço para o novo casal, para a nova esposa. Quando, na verdade, a bigamia, a poligamia, mandava na lei tratar as esposas por iguais. Mas o repúdio do lar existia. Ele casava de novo e pegava a primeira mulher e vendia como escrava. Vendia, ou então tratava como escrava. Então, a repudiada, ou então mandava embora. E Jesus disse, aquele que casa com a repudiada comete adultério, porque ela ainda está casada. É essa repudiada que sai sem uma carta de divórcio. A carta de divórcio dava direito à mulher casar de novo, fazer uma festa de casamento, socialmente chamar os convidados. Por quê? Porque ela tinha uma carta de divórcio que ela estava legalmente, juridicamente separada. Mas sem carta de divórcio, ninguém, eu vou fazer uma festa, eu vou casar de novo. Cadê tua carta de divórcio? Tu já foi casada. Não, aí é adultério. Nem a sociedade aprovava aquilo, do rigor que tinha no passado. Então, saiba que se a lei permitia o divórcio, o cristianismo quer a felicidade do cônjuge. E Jesus veio dar essa felicidade através da sua palavra. E a gente tem que procurar vivê-la de forma humilde e submissa à palavra de Deus, uns para com os outros. Aí nós vamos ser felizes no casamento. Está errado? Pede perdão. Se conserta, muda, haja transformação e mudança. E procure sempre se ajustar harmonicamente ao cônjuge. É assim que nós devemos viver. Agora vamos para o terceiro ponto conclusivo. Vamos então ao último ponto, o terceiro, que vai falar o seguinte: a conduta do crente como filho. Pegar o subponto 2, que diz a conduta requerida dos filhos. A passagem que vai tratar do relacionamento pai-filho é Efésios 6, de 1 ao 4, tá? Da nossa passagem bíblica. Só que eu vou de trás para frente, porque do verso 4 vai se dirigir aos pais, a educação que o pai deve dar aos filhos. E do verso 1 ao 3 vai se dirigir aos filhos, o comportamento que o filho deve ter em obediência aos pais. Então, eu vou começar do verso 4. O verso 4 eu vou dividir em duas partes. A primeira parte diz o seguinte, quando Paulo se dirigia aos pais, diretamente aos pais, ele diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Quer dizer, os pais provocam a ira dos filhos. Os pais erram com os filhos. Isso quer dizer, o pai erra com o filho. E não tem pai que não erre, entendeu? Nós todos erramos. Erramos com os filhos, erramos com a esposa. Não é porque eu preguei aqui desde o começo falando como deve ser o bom esposo, como deve ser a boa esposa, que a gente não erra. Que eu sou perfeito e se eu erro eu sou hipócrita. Não, negativo, se eu erro eu sou hipócrita. Não tem nada a ver. Eu errei tentando acertar, sabe? Eu posso ter errado, mas reconheço o meu erro. O hipócrita é aquele que ainda se justifica. Esse é hipócrita. Eu não me justifico nos meus erros. Eu peço perdão dos meus erros e procuro me corrigir. Então, errar todo mundo erra, tá? Então, errar com o filho, quando você erra com o filho, você provoca a ira do filho. Isso revolta o filho. Outra coisa, se você, não é antes disso, se você errar, peça perdão. Sabe? O seu filho vai se acalmar. Se você reconhecer o erro e pedir perdão, o seu filho vai perdoar. Se você errar com o filho. Outra coisa é abusar da autoridade. Você sempre se coloca num patamar superior ao filho, que o filho olha para você, o filho pequenininho, quando olha para você, você vê você um gigante. E às vezes ele imagina um monstro, tá? Se você for um cara grosseiro. Se você for pai ou mãe grosseiro, teu filho vai olhar para a sua altura e te ver um monstro. Os psicólogos recomendam até
que quando os pais conversarem com os filhos, se ajoelhe para ficar assim no mesmo tamanho, na mesma altura, e conversar de igual para igual, para que o filho veja o pai como um amigo também, em certos momentos, tá? No momento de admoestar, talvez ele fique em pé. No momento de ser amigo, sabe, se ajoelhar e ver que é igual. Muito bem, então a educação deve seguir, se pautar assim, não provoque a ira. A ira, o abuso da autoridade, muitas vezes, é o pai achar, tá? O pai achar que a vara, como recomenda a Bíblia, é a grande chave da educação e da disciplinadora. O grande formador de caráter é o cinto, o cinturão, a vara, a corda, sei lá com que, a palmatória que você bate, a chinela com que você bate no filho. Não é. Agora eu vou para a segunda parte do que Paulo diz. A segunda parte diz assim: mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui está a maior formadora de caráter, não é a vara. O maior formador de caráter é a doutrina cristã, é a palavra de Deus. A vara parece, aparentemente, dar uma correção instantânea. Você diz, não faça isso, mete a chinela. O filho tira na hora, para de fazer na hora. Mas nas suas costas, longe de você, ele pode vir a fazer. Tá? A palavra de Deus parece que não corrige na hora. Mas, na sua ausência, ele vai obedecer. Porque a palavra de Deus não é instantânea, mas é um processo de disciplina. Um processo de disciplina. E eu vou aqui de trás para frente, porque no verso 3 diz assim, que o filho deve obedecer o pai, porque é mandamento, e diz, para que te vá bem. Para que te vá bem. Olha, para que o filho seja abençoado em tudo que faz. Esse é o grande quê. E vivas muito tempo sobre a terra. Esse viver muito tempo não é matemática, não é que é uma promessa que o filho vai viver 100 anos. Todo filho de crente vai viver 100 anos, todo filho obediente vai viver 100 anos. Não. Quer dizer que ele vai ser abençoado. Abençoado. Uma educação dada pela palavra de Deus mostra ao filho aonde está a bênção. E o filho, ele vai criar temor. O temor que se cria no filho é o seguinte: ele vai começar a olhar para o pai como um sacerdote, para a mãe como uma sacerdote, uma sacerdotisa. Sabe por quê? Porque eles vão ver os pais como profetas para a vida dele. Quando o pai diz, olha meu filho, faça isso que você vai ser abençoado. Aí ele não faz, ele vê que se dá mal. Ele se dá mal na vida. E quando ele se dá mal na vida, aí ele começa a dizer, meu pai estava certo. Realmente meu pai estava certo. E quando ele pensa que toda a vida que ele que o pai estava certo, que os pais, fala o pai e mãe, que os pais estavam certos, então ele começa a temer a Deus. E ele teme mais perder a bênção do que um pai que, poxa, chegar em casa eu vou apanhar, chegar em casa eu vou levar uma varada. Não, poxa, perdi a bênção. Perdi a bênção de Deus. Então, pai, priorize o ensino na palavra de Deus para que o filho reconheça e saiba onde está a bênção. É isso que deve ser prioridade. O filho que é criado na doutrina, ele reconhece que a bênção realmente está na palavra de Deus. Então Paulo se dirige aos filhos que são doutrinados, que são crentes. Ele diz assim, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Então pressupõe-se que o filho é convertido. Então veja, mas o filho não teve um ensinamento assim na palavra de Deus. O filho já se converteu adolescente, os pais também já se converteram, não deram a educação aos filhos na palavra de Deus. E agora, vão ser maus filhos? Não. Porque não importa o momento que você conheceu o Senhor. O importante é ser verdadeiramente convertido. É ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito e criar o temor de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, então você tem o Espírito, então você tem a sensibilidade, você tem o sentimento de agradar a Deus. E o que está no quinto mandamento? No quinto mandamento está escrito, honra a teu pai e a tua mãe.
Essa é a vontade de Deus. Então, aquele que é convertido, ele quer fazer a vontade de Deus. Quem não obedece pai e mãe, isso é contra a vontade de Deus. Tá? Não é da vontade de Deus que a pessoa desobedeça o pai e a mãe. A vontade de Deus é que se obedeça. Então, o filho que é convertido, ele vai sentir prazer em obedecer. Paulo disse que nos últimos tempos aparecerão homens amantes de si mesmos, que serão desobedientes a pais e mães e serão ingratos. Oh, rapaz, hoje é só o que nós vemos. É filhos ingratos, respondões, que gritam com os pais e, consequentemente, não obedece às pessoas mais velhas, não obedece os pastores, nem os líderes na igreja, não se submetem a autoridade nenhuma. Por quê? Porque não tem o temor de Deus, não tem reverência e não se converteram de verdade. O pai diz, vamos ao culto, ele vai com raiva ou não vai. Vamos fazer um culto doméstico, ele fica irreverente, não lê mais a palavra, não ora. É triste. Sabe? Pessoas que se dizem crente, filhos que se dizem crente, mas andam aprontando na igreja. Filhos, sede obedientes aos seus pais. Obedeça seus pais e seja um crente exemplar, para que no futuro sejam boas esposas e bons maridos. Então, não vou mais me prolongar nessa fala. Vamos aqui concluir, né? Dizendo que nós abordamos então, o bom marido, a boa esposa e o bom filho são aqueles que procuram viver a palavra de Deus. Aqui nós encerramos, que Deus nos abençoe e nos dê essa vida prática e abençoada a todos nós. Amém.